volta com mais um episódio do Toque de Mestre. Eu vou parar de falar que esse quadro é abusado e invasivo, porque ele não tá mais sendo invasivo, a gente tá tendo consentimento dos parceiros para chegar. Então aquele quadro gostoso em que a gente tá desbravando a cena agora eu vou aumentar, enogastroetílica da Baixada Santista. E apesar que vamos começar com café, já vou explicar isso melhor, eu tô aqui hoje com o Cauê Lima. Tudo bem? Cauê, cara, obrigado, viu? De nada, que isso. Bom, eu vou tentar fazer uma bio aqui rápida do Cauê, mas eu prefiro começar falando que esse cara hoje é o dono da Almeida de Moraes, aqui na Vila Matias. Ele tá, acho que são 4 negócios aqui na rua, né? Sim. Bom, Cauê, multiempresário aqui da Baixada Santista, já vou explicar aí os segmentos em que ele atua. Boa parte deles, acho que todos, na verdade, ligados a entretenimento, gastronomia e cultura, e é por isso que a gente está aqui, que ele está aqui com a gente. Aqui na Almeida de Moraes, ele tem a Ativa House, que eu acho que é a primogênita, né? Exatamente. Vamos falar da Ativa, acho que muitos de vocês aí, a audiência da 9, conhecem a Ativa. O Vinagre Vinhos, que é onde nós estamos gravando aqui, Cafeína, que a gente, com esse café aqui do Cafeína, vamos falar mais especificamente sobre ele. E, mais recentemente, a mais novinha aqui da rua, que é a G. Arte Galeria, em parceria com sociedade aí, com o meu querido parceiro, amigo Felipe Landau também. Inclusive, nós gravamos um episódio do Toque de Mestre, aquele especial do Santos Jazz Festival, lá na galeria, recentemente também. E o cara também é artista, o cara é diretor de fomento turístico do Senhores, que é um sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares da Baixada Santista, do Vale do Ribeira. Uma parte de coisa nós vamos falar aqui aos pouquinhos para entender a trajetória desse cara que não nasceu, né, em berço de ouro e nem começou com muito dinheiro na conta, né, Cauê? Me formei, na verdade. As coisas foram acontecendo na minha vida organicamente. Mas, antes de qualquer coisa, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver vendo. É um prazer receber você aqui, que é um amigo também. E é isso, cara. Eu basicamente empreendo desde os 20, né? Eu comecei lá tendo uma agência de publicidade antes mesmo de estar formado na faculdade. E montei a primeira... Você é publicitário de formação. Nunca fui buscar meu diploma, mas sim. Tirei 10 no TCC, mas é isso. Que ninguém saiba. Que ninguém saiba, é segredo. E abri a primeira agência de marketing de guerrilha de Santos. Já viu uma ação que eles distribuíam pizza no trânsito? Sim, claro. Criação minha, na época eu vendi pro meu cliente assim pra Red Sun Pizza. E foi muito tempo muito satisfatório, porque foi um laboratório, né, como publicidade, mas Santos naquela época não tinha uma mentalidade muito audaciosa para isso. E eu brinco que hoje em dia eu sou revel à publicidade. Eu sou assim, É mesmo? Eu, apesar de as pessoas verem e nossa, que legal o marketing de vocês e tal, durante muito tempo a gente ficou indo no contrafluxo, naquele marketing que não era marketing, meio pejorativo, meio debochado, rindo de si mesmo. E foi assim que começou, assim, mas chegou um determinado momento que eu não tinha mais saco para atender outras pessoas, sabe? Esse lance de atendimento que muitas agências sofrem, assim, o cliente quer daquele jeito, não, ele sugeriu daquilo, e você sabe que às vezes não é aquilo que funciona, mas o cliente tem sempre razão, né? Aí cansei e, de novo, foi uma coisa que eu também não sou bom para administrar, eu sou bom para criar, para ter ideias e tal, sei lá se eu sou bom, mas é mais ou menos isso, é a minha habilidade, eu diria. E minha mãe, minha parceira em quase tudo, né? Ela tá por trás da parte financeira, administrativa, e foi aí que as coisas começaram a andar. Mas a Ativa em si, primeiro começou como Ativa Store, a gente era uma confecção. Na casa onde a Ativa House era minha casa, eu morava lá em cima. Ah, tu morava ali? Você olha pra Ativa assim de frente, as 2 janelas da sua esquerda era a minha sala, as 2 da direita era o meu quarto. E as coisas foram acontecendo até que um dia, na verdade o core da empresa era na frente, onde eu tinha a máquina de sublimação, estamparia. Então eu ficava horas e horas e horas e horas estampando para outros clientes, porque me descobriram, souberam que, olha, tem um menino ali que é de publicidade e tem uma confecção. Porque normalmente a galera que é de confecção não tem nenhuma formação assim de design e tal. Um olhar mais... É mais um arte finalista e tal. E aí me descobriram e as coisas foram acontecendo e tal, e eu até brinco que meus amigos assim dessa época falavam,
De certa forma você mereceu tudo isso, porque quando a gente saía, ia pro rolê, ia pra balada, você tava lá estampando camiseta numa sala de 280 graus, e era assim, descobriram a gente, aí eu comecei a atender outros clientes, e cara, quando descobrem você, e aí vem umas marcas maiores de São Paulo, comecei a estampar para eles, e você tem uma falha, eles devolvem a quantidade inteira, toda a produção. Então era muito estressante. Eu brinco que vendia almoço para pagar a janta, porque era literalmente isso, eu não tinha nunca dinheiro para nada. E aí um grupo de amigos chegou e falou, você tem um quintal aí, que na época que onde a Ativa acontece, era um monte de quinquilharia jogada, parada. O pessoal perguntou assim, podemos fazer um selo de eletrônico, né? Podemos fazer uma festa aí e tal? Eu falei, pode. Vamos. E eu lembro claramente que a primeira vez que eu fiz no bar, o que eu demorava um mês de confecção, né? E nesse ponto acabou, né, as coisas, eu demorei para largar a Ativa Store, que era uma coisa que eu queria muito e tal, não sei o quê, e aí foi acontecendo a Ativa House, do nada ela surgiu, eu peguei um hiato santista onde só tinha gente. Então tinha também esse negócio meio speakeasy, meio escassez, assim, que, é o quintal da casa do cara, não paga pra entrar, que era tudo muito orgânico, né? Então a gente tinha uma caixinha de som ali, baixa, tipo, não tinha DJ, era só uma playlist, aí os DJs descobriram a gente, foram pedindo pra, posso fazer um som aí e tal, e aí as coisas foram acontecendo, cabia, tipo, pouquíssimas pessoas, não conto pra ninguém, mas nem meu CNPJ na época era pra isso. Era de loja, de confecção. Era de confecção, ainda. E as coisas foram tomando forma, acontecendo e tal. Eu digo que a pandemia foi um divisor de águas assim na nossa vida, porque foi onde antes era muito mais um ideal. Eu tinha uma filha só, hoje em dia tenho 2 e tal, então era mais ideal do que business. Você me apresentou como empresário, eu não gosto muito de usar esse termo, eu prefiro mais o empreendedor, porque eu tô aqui, então eu tô sempre aqui e tal, são raros os momentos que eu não tô, mas claro que eu dependo de todas as pessoas à minha volta, mas eu tô nessa luta, nesse trabalho, e é isso, tipo, a história da Ativa foi assim, ela foi se solidificando, e pós-pandemia foi quando a gente começou a ganhar uma notoriedade maior, começou a ter umas filas, a sede da galera também de ter ficado quase 3 anos trancados e tal. E aí foi onde a coisa toda realmente aconteceu. Mas a Ativa já tá aqui, a Ativa House já existe há 9 anos. Vai fazer em outubro agora 9 anos. E o que eu acho muito legal, Cauê, que eu tenho observado aqui no corredor, né, Almeida de Moraes, e aí acho que isso parte acho que tem a Ativa como cerne ali, né, que você passa aqui durante a semana, quarta-feira, acho que mais quarta e quinta, essa rua tá tomada de gente, né? Tá rolando um projeto muito legal agora que voltou pra Ativa, que é com o Diego Alencicas, que é o Antes que o Baile Comece, é isso? Antes que o Baile Comece, é um ensaio aberto. Incrível demais. Sou muito fã desse projeto. O Diego falou, cara, a gente quer ensaiar, fazer umas coisas assim, só que em vez deles ficarem trancados no estúdio, sem ninguém ver e ainda gastando, né, pra alugar o estúdio, por que não fazer isso com a casa aberta, com as pessoas assistindo, uma coisa bem orgânica, bem informal assim, e deu super certo, porque eu sou fãzaço de metais, assim, saxofone, trompete, trombone, e aí ele traz a galera toda, e é uma roda de brasilidades, né? Exato, uma roda de... Exato. É muito bom, muito bom. Casa aberta, não paga pra entrar, né? Não paga pra entrar, às vezes sim, às vezes não. Agora esse mês a gente resolveu que não paga, mas mesmo assim é um dinheirinho só, simbólico, tipo, um cover, alguma coisa nesse sentido, né? E aí é de quinta-feira, a partir das 20 horas? Das 20 horas, a banda começa às 9 e vamos até 1 da manhã. Até 1 da manhã. E aí o legal, né? Que daí fica, como tem esse corredor aqui, eu até fiz isso quinta-feira agora passada. Dá pra vir aqui no vinagre, nós já vamos falar do vinagre, tomar umas taças de vinho, né? 7 horas, 7 e pouquinho, faz um esquenta assim, aí já vai depois aqui pra curtir o som do Alencicas. E tô falando de quinta-feira, claro que a Ativa também abre de sexta, sábado e domingo, né? O vinagre abre de quarta a sábado, né? E a Ativa abre de quinta a domingo. Nós vamos colocar aqui no GC, na legenda, todos os serviços aqui. Mas qual é a programação? Quinta-feira a gente sabe que rola isso na Ativa, esse ensaio aberto com a Alencicas, e sexta, sábado e domingo, o que rola? Sexta-feira a gente ainda está muito fluido quanto aos projetos, cada hora a gente faz um tipo de projeto diferente, estamos
dentro dessa fase, né, de 9 anos, assim, a gente renasce várias vezes das cinzas, porque são várias gerações. Sim, com A certeza. Ativa começou com a minha geração, que hoje em dia cada um tá para um canto, um tá morando fora, com filho, trabalho, enfim, a galera quase não vem mais na mesma intensidade, então já passaram-se várias gerações, né? Então às sextas a gente tem diversos projetos que vão alterando, e aí é para um público, normalmente é para um público um pouco mais novo, eu com 37, então um pouco mais novo, aos sábados também, e quinta e domingo é pra minha galera, assim, eu diria, pra minha galera acima. Pra mais. Pra mais. A gente tem galera, na verdade, a quinta-feira agora Que é a minha, galera. tá começando a vir de sei lá, os mais novos até os mais velhos, entendeu? Quinta-feira eu senti que tá bem eclético, tem um público, tem todos os tipos de público, mas é um público muito interessante, é um público diferente, eu sinto, assim, que não é um público que você costuma ver. Bom, a Ativa já tem esse perfil, né, já sempre foi sempre destoou um pouco de como trafega a galera nos lugares de Santos, isso que eu acho que dá essa personalidade pra casa e faz com que a casa esteja aí há 9 anos, né? Eu acho que a Ativa é meu pequeno projeto de mundo, sabe? Como eu acho que deveria ser, uma coisa bem plural, não só com dias dedicados para tal, não, é literalmente todo mundo misturado, todo mundo se respeitando, e ai de quem não respeitar, né? Então, assim, aqui a gente não dá espaço para esse tipo de coisa. Já cansamos de levar clientes em casa, por exemplo, porque bebeu demais e tal. Tipo, a gente cuida, até porque como eu sou pai, né, de 2 e tenho uma menina de 10 já, eu penso que no lugar de pai, eu gostaria de ter um lugar onde meus filhos começassem a ir para essa noite, ou já não só começassem, mas, sabe, tivessem seguros na noite. Então é uma preocupação, é um ideal, e é isso, é muito difícil trabalhar e se manter esse tempo todo, mas a gente tá nessa. Na falta desse lugar que você quer que seus filhos frequentem, você está construindo. Vou indo por fase, né? Exato. Muito bom. Então já falamos da Ativa, Cauê. E aí, vamos falar agora, já que a gente está com café aqui na frente, esse café incrível, vamos falar do Cafeína, do projeto do Cafeína, como é que surgiu essa ideia e que café que você oferece, que é outra sacada. Bom, vou reforçar o convite aqui nesse vídeo todo. Se você ainda não faz tempo que não passa aqui pela Almeida de Moraes, se você não tem hábito de frequentar, cara, aqui ó, no canal 3, né? Já coladinho no canal 3, está tudo uma casa colada na outra, tudo pertinho, vai ver uma movimentação já de dia, porque tem o Cafeína que dá de cara pra calçada, né? É um formato takeaway, né? Barriga no balcão. A gente fala que é barriga no balcão, que já começa desde segunda-feira. Cafeína só não funciona de domingo. Então a gente tá desde as 7h30 da manhã abertos, e até quinta a gente funciona até as 8h30. Sexta a gente trabalha até 1h30 com Cafeína, e aos sábados até 3h30 da manhã. Acompanhando o horário da Ativa. E também para Ubers, taxistas, as pessoas que estão na noite, passam aqui. A gente tem os Tostex, que a galera gosta também. Surreais. Que eu fazia muito em casa. Fanático também. Eu fazia muito em casa, aí falei, preciso levar isso pra lá e tal. E os nossos cafés, a gente só trabalha com café acima de 80 pontos, na escala SA, que é uma escala internacional que valida a qualidade do café. A gente resolveu não chamar mais de café especial, porque eu acho que isso afasta um pouco, sabe? Público, eu prefiro colocar como café que se preze. Ou seja, aí quando você tomar, você vai notar que a gente tá cansado de ter aqui clientes que, nossa, eu bebia sempre com açúcar, e a primeira vez que eu não precisei pôr açúcar, porque é outro café, e a gente descobre que o que oferecem pra gente na nossa casa, aqueles cafés de mercado, normalmente não são só cafés. É café misturado com um monte de coisa, graveto, folha, pedra, bicho, e botam pra gente experimentar. Então, e aí só adoçando pra mascarar toda a porcaria que você exato, pra ele deixar de ser, e acostumaram o brasileiro assim. Então às vezes as pessoas mais velhas, tipo minha avó, ela não gosta porque ela tá acostumada a vida inteira a beber aquele café forte, petrolinho, assim, sabe? Tipo, e tá tudo bem, mas ela taca 3 quilos de açúcar. Aí o que a gente sempre fala experimenta antes, porque nosso café não exige a mesma quantidade de açúcar do que normalmente as pessoas estão acostumadas a colocar. Então, vamos supor, se você põe 3 sachês, você vai pôr 1, entendeu? Voltando à sua pergunta, eu acho que tudo aqui tem a ver um pouco comigo e com o que eu gosto de fazer, entendeu? Tipo, como se fosse não sei, cara, um habitat onde eu crio. Então a Ativa, quando eu gostava de balada, era solteiro e tal,
E aí fui ficando mais velho, ainda gosto de balada, mas não na mesma intensidade, porque um monte de responsabilidades. Sempre fui um amante de café, então também tem a ver. Coisa de publicitário, né? Aí entrei no mercado, no meio do café, comecei a estudar, falei, meu, preciso abrir um café assim, assim, assado. E a mesma coisa o vinho. Então, tipo, eu acho que eu entendo mais de café do que de vinho, mas ambos me chamam muito atenção, estudo bastante, já viajei muito, assim, todo lugar que eu viajo eu pego, né, independente de onde eu esteja, eu vou atrás, e se eu sei, se eu tenho dúvida que, por exemplo, nesse lugar não tem um café, eu levo meu café. Então, mas eu sou bem curioso, aí eu vou estudando, vou aprendendo. Hoje em dia eu já torro café também estudando. Não tenho uma certificação, preciso ter às vezes para dialogar com essa galera que manja muito, mas eu consigo sentar numa mesa com pessoas que entendem do assunto e conversar. Sem passar vergonha. Sem passar vergonha, exato. E eu acho que é legal falar também que além do café, enfim, coado e tal, você tem outras diversas apresentações de café, né? Então tem café gelado, tem cafés com o expresso tônica, que eu indico para qualquer pessoa, é melhor que muito refrigerante por aí, é muito bom. Tem café com leite, tem café para quem é intolerante à lactose, temos expresso, né? Que isso é em qualquer lugar do mundo, tem expresso. Enfim, é uma variedade enorme. Dentro dos nossos cafés a gente tem o K, o F, o I e o NA, né? Porque o K são... O que acontece? O café ele tem os seus varietais, as suas notas, né? As suas peculiaridades, os seus sabores e tal. Que variam de acordo com os terroirs e tal, né? Exato, varia, muita coisa que faz isso variar. Mas aí a gente tem os Skill Graders, né? E aí eles validam o café, fazem o laudo e tal. E a gente encaixa dentro desses. O K seriam os caramelos, chocolates, o cacau, que seriam cafés um pouquinho mais doces, um pouco mais encorpado e tal, tudo naturalmente. O F são os fermentados, que eles têm um quê alcoólico sem ter álcool, nada de álcool, mas eles ficam fermentando, dependendo do processo, aí é muito extenso para falar aqui. E o I, a gente deixou livre para cafés inovadores, incríveis, que independente do tipo, do varietal, qual sensorial que ele tiver, a gente, achei maravilhoso esse café, vou pôr ele no I. E temos o NA, cafeína, isso. E o NA são os naturais, frutados, florais e tudo mais. E aí é um assunto para outra coisa, porque todo mundo fala, mas como assim, café com... O que são flores brancas? Isso me incomodava um pouco, então a gente tentou deixar isso mais resumido de uma maneira mais didático, fácil, né? mais didático. Isso, a história do que acontece também com o vinho, né? Uhum. Muito bom. E aí... olha que estratégia do cara, né? Daí ele abre, aí tem uma balada, aí do lado uma casa de vinho, uma café. E o café fica aberto até o horário que funciona a balada. Então se sair chumbado, pra não fazer ele ter que levar você em casa, tu pode parar de tomar um café, sim, né? Dar um susto, dar uma melhorada, dar um up. Comer um negocinho. Porque tem uns drinks bem interessantes. Tem um de gengibre lá na Ativa que, cara, o gengiba, aquilo ali né? é perigoso. Gengiba. É bem gostoso. Aquilo ali é gostosinho, quando você vê foi 4 numa noite só. Aí depois só um café pra dar um susto, assim. Isso. E o cafeína nasceu justamente com essa necessidade de sanar a galera que sai da Ativa com fome, sabe? Então é um negócio mais rápido e tal, porque lá a gente optou por não ter um cardápio de comida, né, que envolva manipulação, algo muito extenso. Tem uns belisquinhos assim, tem uns beliscos, algumas coisas assim, mas basicamente é isso. Então tem o cafeína aqui e até 1h da manhã tem o vinagre, que não sei se eu falei, mas funciona de quarta a sábado, das 7 a 1 da manhã. Vai estar na legenda e no GC. E agora, por falar em vinagre, a gente fecha então esse bloco aqui, a gente volta pro segundo bloco falando do vinagre, agora com vinho, né? Pode ser, vamos embora. Meu café já comida, foi. Comida também. Com vinho e comida, então bora lá, a gente já volta. De volta, e agora mudamos aqui o cenário, mudamos o repertório, a magia do vídeo, né? Foi-se o café e chegou vinho com boa comida aqui. A gente tem um panini, esse panini de gorgonzola, né? Com geleia de manga. Surreal, com geleia de manga. Surreal. Eu lembro desse panini aqui, não sei se ele entrou na época do Petiscaria ou se ele já tá... Não, você entrou com ele no Petiscaria. Exatamente. Ele já estava no cardápio, né? Ele já estava no cardápio, a gente só inseriu ele no Petiscaria e a gente quase Estourou, ganhou, né? Quase ganhamos com ele. Eles ganharam com o melhor ambiente, né? Casa com melhor ambiente. Melhor atendimento, mas empatou também no ambiente. Né? Ambiente a gente ficou entre os finalistas aí por um décimo, aí a gente perdeu. Mas a avaliação do Panini foi sensacional. Foi, também, foi. Né? Acho que a gente ficou em segundo, né? Uma coisa assim, sei lá. É incrível, então, ó.
Se você não conhece o panini do vinagre, venha conhecer. E aqui a gente tem uma sopa chinesa. Nada a ver com nada, mas tem um motivo. Vamos entender aqui a história do vinho, que eu tô curioso. Niromian. Sim, o que significa? Bom, para contextualizar um pouco, né? Primeiro vamos fazer um brinde aqui, brinde, que a gente tá verdade, com vinho. verdade. Qual é o vinho que você serviu, sabe? Esse aqui eu acho que é um coile orgânico, não é essa garrafa aqui é só para cenário, mas ele também é um Syrah, que tá ali, é uma outra reserva da vinícola Coile, que é maravilhosa, mas aqui a gente também tem Casa Boroto, Rio Sol, que é uma vinícola brasileira, e é incrível a história deles porque eles cultivam no Nordeste, lá no Vale do São Francisco. Isso. Tipo, com uma forma de desafio mesmo. Eles são do Sul, falaram, opa, por que não? Se tem um terroir bom, altitude, temos tudo lá, foram para o Nordeste fazer e conquistaram a gente, é um vinho que sai bastante. Muitas vinícolas grandes do sul, da Serra Gaúcha ali, estão migrando para o Vale do São Francisco, por tecnologia também, né? Sim. Porque tem o terroir, claro, mas também tem muita tecnologia envolvida ali, que acho que algumas estão conseguindo produzir 2 vezes por ano até, com 2 safras por ano. Eu agora estou numa pegada mais de vinhos naturais, orgânicos, né, e tal, acho biodinâmicos, incrível. Eu acho sensacional. Um brinde aí. Tu bebeu? Eu não bebi, não. Eu já bebi. Mas bebo de novo. Voltando. Vamos a um Niromian. Como eu tava dizendo, é tudo meio que uma extensão das coisas que eu vejo por aí, vou vivenciando e tal. O seu pequeno mundo aqui na Vila Matias. Isso. E aí eu fui pra China ano passado, conhecer, ver com meus próprios olhos, né, o que... Acompanhei a sua saga. Pra ver. Porque eu tenho um canal no YouTube, Tu Viaja Cauê, tudo junto. Além disso, tudo isso, ele tem um canal. Mas é mais como hobby, não é nada que eu divulgue, né, é um hobby, tipo, mais porque eu via que eu gosto muito de viajar, e às vezes eu peço pra pessoa que eu conheço lá, me leva pra pagar um boleto. Tipo, me leva pro teu dia a dia, pro teu cotidiano. Eu quero sentir a realidade, não só... Lógico que eu vou nos lugares e tal, fui na muralha da China, mas eu gosto de fazer coisas assim que normalmente, não é todo mundo que... Né? E você paga o boleto da pessoa que você conheceu lá. Avisa quando você for viajar. Não vou não, isso aí é com o boleto que eu tiver. Aí, a gente chegou lá e assim, né, cara, viagem assim muito longe, outra cultura, outra comida, não vou arriscar perder a parte da viagem. Tempo é dinheiro numa viagem assim, né, investindo e tal. E então eu não arrisco muito comer a comida do lugar. É uma das poucas coisas que eu não faço, assim, porque, por mais que tu tenha um seguro lá, saúde, essas coisas, se der um piriri, quantos dias eu não vou perder, né, de viagem? Então, faz sentido. Ainda mais quando é uma cultura muito distante da nossa. E eu e meu irmão, a gente vários dias lá e tal, ia se alimentando de, por incrível que pareça, na China tem pra caramba Burger King, McDonald's, Starbucks e tal. Porto Seguro, né? Se alimentando mais ou menos disso, porque eu também não como pimenta, e lá é muito apimentado, quase tudo. Aí um belo dia a gente foi conhecer o Eugene Park, que é um parque de lá, incrível, não é parque no sentido de brincar, mas é um pedaço da história, como se fosse um monastério de pessoas, de estudiosos e tal, de outras dinastias chinesas e tal, que foi preservado dentro da província de Guangdong. E, cara, sensacional, você entra lá, é um bosque, enfim, um labirinto. E quando a gente chegou no final de uma parte, assim, vamos almoçar, eu peguei aquele cardápio em chinês e falei, nobulada, que é, tipo, sem pimenta. Aí a mulher me apresentou esse macarrão. E eu me apaixonei, meu irmão também, porque é um sabor que tá totalmente fora do nosso paladar ocidental, assim. Tem canela, tem gengibre, é bem diferente, né? Lembra um lamen, assim? Não, esteticamente, talvez, mas não, assim, é carne... Lá como eles não têm muita abundância em carne boa, assim, as carnes ou são bem fatiadinhas, ou é músculo, né, carne de boi, de vaca. Então, aqui eu só fiz uma readaptação, porque eu pus, além do músculo que dá sabor, ossobuco para dar sabor também, e a gente coloca filé mignon ou contrafilé para ficar horas cozinhando, para ficar bem macio, dissolver na boca. E dar o toque brazuca. Isso. Mas é totalmente diferente do que a gente já, nosso paladar tá acostumado. Voltei da China com isso na cabeça.
peguei uma foto um pedaço do meu vídeo, uma foto que eu tinha do cardápio, eu mandei pro ChatGPT e falei, meu, eu preciso saber o que tem receita. aqui. Aí ele me passou várias, eu fui testando em casa até eu achar, eu falei, velho, é isso aqui, tá igualzinho. Eu fui atrás, né, porque os insumos nem todos a gente encontra aqui. Resumindo, chamei alguns amigos pra comer, família pra comer, do nada todo mundo me pedia pra fazer em casa, e aí eu já fiz umas 15 vezes lá em casa e tal, e aí armazeno e vou, e lá é incrível, porque o cara vai botando água, não é o caso daqui, né, mas vai botando água, vai readaptando, né, adicionando os temperos de novo, e se eles quiserem deixar a panela eternamente lá, não acaba nunca. E foi isso, cara, então aí começou a ficar uma legião de amigos, de pessoas, eu falei, cara, o cardápio de inverno do vinagre combina super bem com vinho, combina com todas essas especiarias ainda muito, dá... muito. Vamos descobrir aqui. Porque assim, apesar da carne, ele é algo leve. Então você mas não vai canela, nada disso briga com o vinho? Não. Você vai achar surpreendente o sabor. E aí foi isso, cara. Depois eu falei, cara, vou colocar no vinagre, vou insistir. Falei com o André, que é o pessoal, o nosso líder da cozinha aqui, que ajuda a gente a criar tudo e tal, que é um excelente cozinheiro. E ó, como é que a gente vai padronizar e tudo mais? Porque aqui no vinagre a gente não tem, a nossa cozinha é sem fogo e sem fritura. Ou seja, é tudo devidamente porcionado com as suas, tipo assim, a cebolinha que vai naquele negócio está embalado num kit, então a gente sabe quantos a gente tem, tudo, a gente tem uma cozinha de pré-preparo, uma cozinha de operação. Como que a gente vai porcionar isso para ficar perfeito e chegar ao ponto? Lógico, não fica igualzinho é feito em casa, porque você tem muito mais flexibilidade e tudo mais, mas também é perfeito. Então a gente usa fogão de indução e a gente usa air fry, entende? Então, tipo assim, a gente não tem fritura, a gente não tem nada disso, é tudo muito bem pensado para que seja rápido e que demande o mínimo possível, estruturalmente falando, da cozinha, né? No começo a comida era para ser um apoio ao vinho, e hoje em dia o cardápio, como conquistou a galera, a gente começou a... Tá em destaque, né? E temos o brunch agora de sábado de manhã, junto com o Cafeína. Todo sábado? Todo sábado, esqueci de falar, das 10 até as 2 da tarde, outro cardápio completamente diferente, mas a galera tá pirando no brunch, e eu te confesso que eu tô quase arrancando esse cardápio da noite, não porque ele não é bom, é porque eu já como ele tanto, e trazendo do brunch também, porque o do brunch tá maravilhoso, cara. Vou vir aqui sábado e conhecer também. Das 10 às 2? E a ideia é essa, você chegar de manhã aqui, a partir das 9 a gente coloca um DJzinho tocando bem baixo ali na frente do Cafeína e tal. Então você chega no nosso projeto para corre e relaxa, que é para quem tipo vai fazer esporte no sábado de manhã, quem pedala, quem corre, quem sai do CrossFit, dá o treinão, né, do CrossFit, com criança, com bicho e tal. O pessoal vem, a gente abre aquela frente da ativa ali, que é tipo a área de fumante, coloca umas cadeirinhas de praia e tal. A galera fica ali. Depois abre o brunch do vinagre com o Cafeína, então a galera depois pode entrar pra cá, entendeu? E a galeria, fica aberta também para visitação. Então, o sábado você consegue começar de manhã na Almeida de Moraes, e se não quiser ir embora pra casa, você só vai pra casa de novo sábado, às 3... quinta, sexta, sábado. Só o domingo que é mais só tem ativa, né? Mas o sábado é aquele corujão, né? Que começa de manhã, 9 horas da manhã, e você vai até 3 e meia da manhã. Estarei aqui sábado para Vem fazer esse tour. Vamos nesse... Por favor, ó. Essa sopa, assim, nós vamos falar... O segredo da sopa é o caldo. Tá. Então você pode ou tomar direto assim, ou com essa colherzinha aqui. Posso ir direto assim, então? Pode sim. Acho que é mais interessante, né? Mais cultural, né? E na China tem uma coisa muito engraçada. Até o panfleto, o cara que vai te entregar na rua, é um sinal de respeito, ele te entrega sempre com as 2 mãos. Tá. Ele não liga se a gente, como ocidental, pegar com uma mão só, mas é interessante a gente... Então eu já peguei certo aqui. Exato. Tá bom. Abraça, assim. É diferente, não é? E o pior é que olha, tu vai ficar com esse... Tu vai ver que tu vai ficar com esse sabor muito tempo, tu vai te dar vontade de experimentar. Sensacional. Eu acho que a canela dá aquele confortinho, assim, aquela quenturinha. Tem um quê de gengibre gostosa, e assim. vai na toto também, que é feijão fermentado. Deixa eu tentar arriscar, então. Isso. Essa carninha aqui. Tentar não passar vergonha. Agora tu fala. Agora, se tu gostou, tu fala washi jiashi.
Washi Jeshi. Jeshi. O que significa? Gostei muito disso. Washi Washi Jeshi. Jeshi. Isso. Eu vou passar uma vergonha. O macarrão em si, ele é neutro, né? Percebe que ele dá a O sustância. Guilherme tá rachando o bico aqui atrás. Calambança, né? Torcendo ele vai passar vergonha. Mas calma, agora eu quero fazer o teste. Pode Pega provar. lá pra mim, por favor. Tá já. Eu quero sentir essa canela com vinho. Mas não vai dar ruim não, porque ela já abraçou Vai, gostosinho assim. E ainda mais um vinho tinto combina demais, harmoniza perfeitamente. Inclusive, ele é o Ela vem no aroma, assim, a canela. campeão, assim, 10/10. Eu sempre, né, muito preocupado, falo pra equipe, quero feedback dos clientes e tal. A gente até agora não teve ninguém que estranhou, que falou, todo mundo falou, nossa, na medida, perfeito, diferente, né? Muito bom, muito diferente. Realmente absolutamente nada a ver com Com o que a gente tá acostumado, com o que a gente tá né? acostumado aqui, conhecer. Depois eu vou tacar mais isso aqui. Tá, eu também tô com vontade. Daqui a pouco eu Pode com- ver, só que minha boca é isso. Não, Se tem importar, problema, bote a colherzinha aqui, imagina. ó. E aqui a gente tem o já incrível panini de gorgonzola com geleia de manga, né? Geleia Sempre de foi manga. geleia de manga desde o começo? Sempre foi geleia de manga, isso. E com azeitona, Somos- porque Ah, e com azeitona eu preta. só vou comer depois, só tem uma coisa que eu não como, Por que você não come azeitona? azeitona. Tá brincando. Então, depois eu vou, pra não ficar feio no vídeo, eu tiro. Mas a azeitona faz um papel bonito aqui, né? Não, Importante Quem nesse ama, panini aqui. quem Olha isso ama aqui. azeitona acha perfeito isso aqui. Não, e ela dá uma quebradinha no docinho da geleia da manga. Pô, um É massa casamento perfeito aqui. de longa fermentação, fermentação. tudo mais. Esse você já conhece. Uhum. É. Muito. Incrível. Esse não sai do cardápio, né? Cara, vai sair no verão, Vai. mas a gente guarda ele pro inverno voltar voltar. de novo, Muito bom. Então, já falamos... Ah, não, mas... Vamos falar um pouco da proposta do vinagre, né? Sim. Qual que é a sua ideia quando você resolveu, você disse que você é um pesquisador, estuda café e vinho. Quando você resolveu abrir um bar de vinho em Santos, na Vila Matias, qual que era o seu olhar pro vinho e pro público que você queria trazer para cá? Antes disso, a Vila Matias é mais por uma questão de saúde mental, sabe? Porque eu não teria como ficar pulando de um lugar para o outro. Então é um do lado do outro, as casas vão ficando livres, a gente vai, se tiver alguma ideia, alguma coisa para implementar, a gente vai pegando e tal, mas a gente resolve tudo um do lado do outro, porque é muita coisa, senão não daria certo. A minha proposta aqui foi justamente pelo meu amor com vinho, num espaço pequeno, intimista, que eu tenho um mantra que é quanto menor o lugar, menor a chance de parecer vazio. Então, assim, eu prefiro ir, sabe, pequenininho. Hoje em dia o vinagre, né, seria perfeito se a gente tivesse o dobro de tamanho, porque quase todos os dias a gente tem fila, lota, as reservas, né, esgotam já na segunda-feira e tal. Então a gente já tá pensando aí, vai vir novidades, a gente vai aproveitar esse movimento. A fachada de todos os comércios vão sofrer uma reforma e vão se integrar. Vai ser um complexo. Vai ser um complexo de rua onde todos vão poder sentar na rua e todos se conectarem. Eu não posso contar muito, mas é uma coisa que vai ser sensacional. Sabe o que me deixa mais feliz? É do lado da minha casa. É 5 minutos da minha casa andando nesse complexo aqui. E é caminho para eu fazer um monte de coisa, né? É, muito bom. Não, e todo mundo aqui se dá super bem, assim, tipo, tem agora a Jayco aqui na frente, tem, né, até ali onde era a pista do Chorão ali, que hoje em dia é uma igreja evangélica, o pastor, a gente é muito amigo, assim, sabe? Todo mundo se ajuda aqui, o Bruno aqui do Monza, do motel, então todo mundo tá se dando muito bem. E se você chegar aqui e se der bem, nativa, já tem o Monza aqui do lado, ó. Que inclusive ele já falou pra gente que se a gente quiser, faria fazer uma suíte da Ativa. Aí, olha aí, pô, sabe, igual o Hideout tem lá no Comfort. Exato. Na boa. Então, e depois veio a G, que a gente não falou ainda, mas a G, isso falando de físico, né? Tipo... Isso. Aí a gente encerra esse bloco com a G e vamos fazer um bloco final pra fazer um arremate, assim, de tudo. da trajetória do Cauê. Tá bom, beleza. E aí veio a galeria recentemente, né? Que uns 4 meses? A galeria tem 3 meses. Há um ano atrás, no Festival Transformar, eu conheci o Felipe Landau, parceiraço, né, e tal.
pô, Cauê, eu tenho uma galeria ali, mas não tá indo muito do jeito que eu quero. Eu falei, cara, eu tenho a casa, que essa casa onde é a G, como essa casa aqui ficou com a gente 2 anos, sem nada. A gente, porque vou ver o que eu vou fazer, vou viajar, vou respirar outros ares e tal, pra entender. Desculpa. E aí a G é a mesma coisa, a G ficou 2 anos com a gente, e aí a gente foi pensando que ia ser, conheci o Felipe, falei, cara, eu tenho a casa, tenho a ideia, tenho um pequeno acervo, o acervo dele é umas 4, 5 vezes maior que o meu, ele já respira isso há muitos anos, e deu match, deu super certo, assim, a gente, pô, eu sempre achei que, né, não tinha galeria de arte. Há um tempo atrás tinha, mas foi para São Paulo e não rolava galeria aqui porque talvez não houvesse demanda, não houvesse, sabe, tipo, o santista que consumiria arte vai para outros lugares, vai consumir. Eu acho que não tinha demanda pro perfil de galeria que existia aqui em Santos, que é bem diferente da proposta que vocês trouxeram. Pode ser, né? pode ser. Eu entendo isso. Tá, e aí a gente, pô, abrimos e, comprou, que, né, dispensa palavras, é um artista fenomenal, tá morando em Barcelona, e a gente virou representante dele aqui, fizemos a exposição dele na inauguração, ficamos um mês e 15 dias só de preô, recebemos escolas públicas e tal, muito legal, tipo, isso é muito gratificante, é uma coisa que eu quero cada vez mais amplificar, né, tipo, fazer realmente, porque eu tô no dia a dia correndo atrás aqui de pagar as contas e tal, não sei o que, mas ainda quero devolver isso de alguma forma, né. E aí, cara, com a G deu super certo, estamos vendendo benzão, assim, tipo, super receptiva a galera santista, tipo, o pessoal tá vindo, tá consumindo, às vezes a gente cedia alguns eventos e tal, tá indo bem pra caramba, e é isso, aí a gente conecta tudo, entendeu? Tem dias que a G tá aberta pra acompanhar o movimento da ativa do Vinagre, o pessoal sai do Vinagre aqui, o pessoal, a Bia aqui na porta já fala, se quiserem passar na galeria e tal. E tá acontecendo. Vocês estão vendo aí, conforme a gente conversa, imagens de todos os projetos aqui do Cauê. E o da galeria, que eu acho que é legal falar, da G, tem... ele falou do Preô. Eu sempre gosto de reforçar muito, de falar muito do Preô, que eu conheci ele bem no comecinho do trabalho dele, fazia encontros de criadores comigo, com o Heitor. Sim, eu expus com a Ativa Store no Encontro de Criadores. É verdade. Pô, e aí o Preô, a gente conheceu ele numa edição pocket do Encontro de Criadores. E, cara, um cara que faz um trabalho, assim, incansável, né, na arte urbana, com a arte urbana, e trouxe com ele uma legião de outros grandes artistas e que começaram a povoar a rua de arte, assim, né, Sim. a coroar as ruas do centro com arte. E aí, quando a G abriu as portas com uma exposição que seria a última exposição do Preô aqui, que já estava indo embora, né? Eu achei surreal. A gente fez até um bate-papo com ele lá, tem no nosso canal do YouTube essa conversa, a última conversa que o Preô teve com a gente antes de viajar. Então, é um trabalho incrível. Aí você, nas imagens, você vai ver uma parede do Preô, que já assinou 2 capas do nosso guia de bares e restaurantes. A primeira, inclusive, capa artística foi o Preô que fez, depois ele fez algumas depois. E da Camila Bernardo também, né? Tem uma parede dela exclusiva. Representamos Camila Bernardo, representamos Preô, temos alguma coisa dela aqui, desculpa, não, isso quem entende mais, sabe mais, tá mais por dentro é o Felipe, mas a gente tem acervo da Camila, a gente tem acervo do Pesado, da Fase. Os 3 que já assinaram capa do guia. Tem o acervo dele, eu tenho, por exemplo, do meu acervo, obra do Mazola, que é um cara de São Paulo, assim, fenomenal, e eu comprei ele lá no comecinho dele, eu falei, cara, esse cara é muito bom, ele, inclusive o grafite que tem na Ativa, que, na casa do lado, na verdade, que é uma extensão da Ativa para eventos, então a gente faz aniversários separados e tal, se você quiser fazer seu evento, tem aqui. E aí eu comprei dele a original, e essa imagem que eu tenho já estampou revista, eu esqueci agora o nome da revista, me faltou na memória, muito provavelmente vai estar entre os materiais do The Town agora, ou seja, e eu tenho a original, cara, o resto é tudo print, ou seja, a valorização disso, que eu nem sabia, foi gigantesca, né? E faz parte do acervo da G, então tá para venda também e tal. Algumas coisas eu tenho em casa que eu não vendo, nem de jeito nenhum, mas foi uma soma boa. E o Felipe, então, cara, até crânio, o artista crânio, o Felipe tem, sabe? E ele tem um olhar muito apurado, assim, né? Exato. E o cara é muito bom pra vender. Que bom, então a dupla certa, é um match aí. É isso.
Muito bom, seu Cauê Lima. Então vamos encerrar esse segundo bloco aqui, vamos pro desfecho para falar no próximo, falar um pouco do Cauê Lima artista e falar dos seus projetos paralelos aí, que nem o Suco, que é a festa que você fez recentemente aí, dentro de outras cocitas. no outro bloco, né? No outro bloco, já. Agora, outro bloco é já, 1, 2, 3 e já. Voltamos para encerrar, falar um pouco mais do muito da vida desse cara, empreendedor, artista, ousado, que tá aqui transformando a Vila Matias e a Rua Almeida de Moraes num corredor muito, muito interessante de entretenimento, cultura, gastronomia, enologia e café. Como é que fala quem é apaixonado por café? Caramba, coffee lover, né? Um coffee lover, né? E um corredor também para os coffee lovers. Vamos pegar um gancho aqui, Cauê. A gente estava falando da G. Galeria no finalzinho do outro bloco. E você também é artista, né? Você não é só um apaixonado pela arte, né? Hoje em dia não é só um cara que mantém uma galeria, mas você também é artista, né? Eu primeiro peço licença para entrar nesse, né? Para um preô da vida e tal. Eu pinto uns quadros, a minha bisavó era uma das professoras de pintura mais conhecidas, talvez a mais conhecida da cidade, a Palmira, dava aula no antigo CCBU. Olha que legal. E aí, sua bisa? Minha bisa. Aí depois a minha avó seguiu os passos dela, minha avó até hoje dá aula de pintura, faz restauração, conserta coisas que, né, não só a restauração do que ficou velho, mas o que quebra, faz escultura, porcelana, enfim. E aí eu cresci com a minha avó pegando serviços e falando, olha, quer fazer uma flor, uma folha aqui, passa o branco aqui pra mim. Então foi nisso que eu cresci, mas assim, tem um grande espaço assim entre eu não fui um cara que eu sempre fiquei desenhando. E aí com a pandemia eu voltei a pintar, né, não tinha nada pra fazer, mais como uma terapia ocupacional. E um pouco antes de eu conectar assim com o Felipe, com a G e tal, eu voltei realmente, minha esposa é tatuadora, saracastro.inc, e aí ela, no começo da carreira, ela foi lá e foi fazer um curso de desenho. Eu falei, cara, eu sempre tive vontade de fazer, só que eu tenho muita vergonha, porque era eu e ela e um monte de crianças. E aí eu fui fazer esse curso mais pra relembrar, reaquecer essas coisas todas e tal, e eu já tava voltando a pintar quadro. E, cara, uma coisa que o Felipe me explicou, porque se não fosse ele eu também não saberia, tipo, cara, pra você se tornar um artista você tem que ter duas coisas, né? Uma linha, as pessoas têm que olhar a sua arte e reconhecer que é você. O Cauê ali, né? E séries, né? E aí eu falei, bom, já sei o que eu quero fazer, então eu tenho ali a minha linguagem, né, o meu estilo. Tem uma imagem passando aí também da uma parede do Cauê lá na G Galeria. Sempre tem algumas coisas predominantes ali, elementos sempre predominantes. Gosto muito de fazer quadros grandes e tal. E é isso, aí calhou de eu ter a galeria, falei, por que eu não vou expor, né, já que... A criança ganhou o parque de diversão, ganhou não, né, a criança construiu o parque de diversão. Exato, mas não foi muito nesse sentido, assim, de tipo, quero ser um artista e vender quadro, vou fazer uma galeria, mas obviamente aproveitei, e porque o meu sócio, que é um curador chato demais no bom sentido, falou, cara, você tem potencial, vamos colocar aí e vamos lá. Então eu tenho o meu perfil também, Euac-Amil, que é Cauê Lima ao contrário. Cauê Lima ao contrário, Euac-Amil. E eu assino como 1K 3 vogal, que é Cauê. 1K 3 vogais, né? E coisa de artista, né? E basicamente é isso. Tem umas telas assim, que é muito mais uma terapia ocupacional. Normalmente eu tiro umas fotos que eu tiro ao longo da vida, assim, né, e tal. Eu tenho aquela foto, eu transformo ela em pintura. Aí depois eu explico, mas eu gosto de fazer coisas que são características, eu não faço rosto, mas eu gosto de deixar meio que aberto, eu deixo subentendido, você enxerga se é um homem, se é uma mulher e tal, você interpreta, mas não trabalho literalmente com isso. Ainda em acrílico, ainda tô virando gente grande para pintar a óleo, né? Mas é isso, cara, e gosto muito, já fiz algumas esculturas também com a minha avó e tal. Sou um aventureiro aí, gosto de marcenaria, tipo... Você dorme? Durmo, cara, durmo. Pior que eu durmo, não preciso dormir muito, mas eu durmo sim. E durmo e não sonho, isso é o mais legal, que eu consigo dormir pesado e não tenho problemas com... Eu brinco que quando eu tinha só ativa, tipo,
eu perdia noites de sono, de ansiedade, pensando em coisas e tal. Hoje em dia, com esse tanto de coisa, e obviamente porque eu tô muito bem respaldado por uma incrível E mais equipe experiente, incrível, né? mais experiente, Obviamente. deito na cama e ó, 2 minutos, 3 minutos, tô dormindo. Muito bom, maravilhoso isso. E aí, esse cara, esse artista aí que vive aí dentro, me provocando, trouxe um novo projeto agora, que eu acho que isso também tem um olhar, claro, seu de empreendedor, mas também do artista, né, Cauê, que é um projeto incrível. Eu não sou pai, mas eu compartilhei para todos os meus amigos que são pais. Obrigado. Eu só tô vendo os feedbacks incríveis, assim. Mesmo? Que legal. Porque, assim, é muito bem produzido o negócio. É pra ir pra canal de TV paga, assim. Ativadinhos. Ativadinhos, reflexo da Ativa, né? Eu como pai, e eu junto com o Lucas, o Lucas Lúcio, né? O Danilo, que é o nosso produtor musical, o Dante, que é o único que não é pai. E agora recém entrou no projeto Gabriel Miceli, subsecretário de Meio Ambiente. Parceiraço, também, né? A gente, dentro desse universo, o que acontece aqui em cima da Ativa, nós temos estúdio de música, temos estúdio de audiovisual, com chroma key, temos câmera, temos fundo infinito, temos um monte de coisa. Por isso que o nosso criativo tá aqui, né? A gente não tem agência nem nada, a gente mesmo que cria. E aí eu virei para eles, né? Durante muito tempo eu embrionei a Audiolab, que era a empresa deles. E eles tinham um estúdio ali, nunca cobrando aluguel, nada disso. Só vão aí, sabe? Parceria e se divirtam. Depois de um tempo eu falei, opa, vamos transformar isso num negócio? Aí virou Ativa Audiolab, né? Aí eu entrei, abrimos um CNPJ, que antes era mais informal e tal. E eu tinha essa ideia, porque minha filha canta. E eu sempre tive essa ideia, mas minha filha tem 6 músicas no Spotify, com 10 anos, assim, ela compõe, ela canta. Agora vão ser 8, né, porque ela fez mais 2. E ela que compõe, ela que canta, desde 7 anos ela faz aula de música e tal. E aí tava lá, e um dia eu tava no carro levando ela começou, o amor que eu sinto por cores. E aí, desculpa, eu não sei cantar, né, mas assim, aí... Também só faltava essa, né, porra, tá bom já. Aí, mas eu componho, pelo menos, né. Aí eu gravei no grupo, assim, eu falei, pronto, é isso que eu precisava. Aí eu mesmo desenhei os personagens do Ativadinhos, né, os 4 primeiros, aí depois veio o 5º, e juntei todo mundo e resolvi, tipo, vambora, vamos fazer acontecer. Aí fui conectando, peguei essa música, a gente pegou esse refrão, construiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Agora o primeiro álbum são 7 músicas, né? Temos 5 no YouTube, vão lançar mais 2 agora. E todos, tipo, animados. Mas o foco mesmo são as músicas no Spotify, nas plataformas de streaming, até porque, né, não é muito legal colocar tela para os bebês, é de 0 a 4 anos e tal. E a partir daí vieram as animações para o YouTube. Fiz o storyboard de um dos clipes, a gente contrata uns meninos de 20 anos, assim, eles mandam muito na animação, e a gente se preocupa muito em, primeiro, ter o estímulo na média, sem alta dopamina, sem autoestímulo, né, e tal, e passando por vários estilos musicais. Então, agora postados, por exemplo, a gente tem músicas com jazz, com lo-fi, tem tipo um shot assim, com funk, vai lançar agora de carimbó, temos de jazz, funk e tal, temos, eu não vou lembrar todos agora, me faltou a memória, mas são vários estilos do Brasil e fora dele também. Então é muito legal para as famílias ouvirem assim, botarem para dançar e tal. E cara, o céu é o limite, né? Porque a internet te possibilita inúmeras coisas. Sim. É um projeto que não tem nem 3 meses e já tá com bastante views no YouTube. No Spotify eu te confesso que eu não fui ver ainda, mas me surpreendeu bastante o resultado. E é isso, cara. Tamo aí com Ativadinhos. Ativadinhos. Qual é o canal? Ativadinhos. Só. Ativadinhos, youtube.com, Ativadinhos, ou Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. Ativadinhos. Isso. Projeto 013, Santista. 100% feito em Santos, exato. Muito bom, exato, muito lindo isso. Muito bom, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui. Vamos falar então das festas, né? Que também é um festeiro, né? Tu fala que não gosta mais de bala, mas festa tu gosta de fazer, né? Mas o suco, né? A gente fez a primeira, agora fizemos a primeira, fizemos a segunda edição, fenomenal, assim, tipo, muito legal. O suco é a fusão entre Ativa House, Casa Jambu, do Matheus Aluoto, que é lá do Litoral Norte, né, que é um cara
que pra você ter uma ideia, até ele é promoter das festas de Saquarema e tal. O cara, né, conhece muita gente no Brasil todo. E da Alta 013, que a Altinha é uma modalidade de futebol, né, de praia, que tá em alta também no Brasil inteiro. Perdão do trocadilho. Mas eles fizeram o primeiro campeonato santista. Então também é uma galera muito boa, assim. E agora na última entrou o pessoal do Guarujá, o Cassiano da No Crowd, que também é um cara que conhece muita gente. A gente falou, cara, o suco de praia. Então a gente juntou muita gente. Essa nossa segunda festa veio gente do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas, São Paulo, Litoral Norte. Assim, foi gente do Brasil inteiro vindo para essa festa e o pessoal se apaixonou e tá muito legal. A próxima edição acontece em novembro. Então é isso, é um pouquinho do... Aonde que é? Onde que foi essa edição? As duas primeiras foram na Erval 33, do Rodolfo, também é um amigo, incrível, um cara incrível. Eu falo pra ele, Rodolfo, um dia a gente vai ser sócio em alguma coisa, porque a Erval é tipo a ativa que eu idealizei, as coisas aconteceram aqui, mas puta, aquele galpão com espaço, muito bom. E eu acho que a próxima vai dar o que falar, porque a gente começou a primeira para 500 pessoas, a segunda, minto, a primeira foi um pouquinho menos de gente. Aí a gente começou a primeira com uma quantidade restrita para oferecer qualidade, para entender a receita, né, e tal. Depois a gente aumentou um pouquinho, tal, e a próxima agora vai ser para umas 1.000 pessoas, vai. Em outro lugar. Em outro lugar, bem maior e tal. E, cara, promete, viu? Tá muito, muito legal. Novembro é a próxima. Novembro, é um selo que tem ganhado força. E é isso, cara. Tem o arroba da festa, né? Tem, é o Suco a Festa. O Suco a Festa. Vai estar aqui também no GC, o suco.afesta. Isso. Muito bom. Vamos encerrar esse bloco aqui, esse programa, que deve ter passado de 1 hora já. Perdão, desculpa. Não, mas é coisa... Papo é bom, a gente vai longe. O Cauê, bom, além de tudo isso que nós já falamos nos 3 blocos, ele também é diretor de fomento turístico dos Senhores, que é o sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Presidente Arthur, que não volta nunca mais de viagem, né? Tá voltando, semana que vem ele tá aqui. Jesus, o cara já tá há 3 anos já viajando. Tá na França, pô. Tá na França. O menino se apaixona, né? E aí, esses caras estão com um projeto super legal, assumiram o sindicato já 2 anos, tá? Estamos indo batemos 2 anos, estamos indo pro 3º ano. Indo pro 3º ano, com uma galera jovem à frente do sindicato, que é muito tradicional em Santos e que tinha muito por fazer, um potencial muito grande. Eu sempre falo muito isso, sempre fui muito crítico, positivamente falando, porque é um sindicato muito importante para a cidade, para a região, né? E que tinha um potencial muito grande de mãos para trabalhar, e agora eu tô vendo tudo isso. E muito me alegra ser parceiro de vocês lá em algumas ações e tal. Então eu queria que você falasse um pouco da sua atuação lá como diretor de fomento turístico nos Senhores. Cara, foi um convite do Arthur, mas por ele, né, porque ele gosta das coisas que eu crio, que eu idealizo aqui. Ele falou, cara, vem comigo nessa, por favor, quero mudar esse estigma de um sindicato, de ser arcaico e tal. É um setor que é muito importante, porque, se eu não me engano, em toda, né, vamos chamar de costa litorânea, assim, a gente é o setor que mais emprega. Em Santos, por exemplo, a gente só perde pro Porto, né? Então, que faz a diferença. Porém, tinham coisas que me incomodavam. Tipo, por exemplo, eu sempre uso essa referência. Lembra, há muitos anos atrás, como o que era Maresias por conta do Sirena? Ah, sim. Né? E a Maresias era o Brasil inteiro, até as pessoas de fora do Brasil vindo por causa de, né? E, pô, eu sinto que hoje em dia Santos perde no turismo para Guarujá, para Praia Grande, para o Litoral Norte. E é uma missão pessoal minha. Ele me entregou essa pasta nossa, para mim foi um prazerzaço fazer Santos acontecer, voltar a vibrar e tudo mais. Não só o turismo família, mas também o turismo pra gente que quer, quero sair à noite, quero ir num restaurante legal, que tem uma vida noturna legal, e também temos a vida diurna para quem quer vir com a família, para quem tem mais idade. Então é uma missão pessoal nossa, e não só quanto a isso, quanto a capacitação dos cursos e tudo mais, a gente está fazendo acontecer, estamos mudando bastante esse estigma, e, cara, é uma novidade. Para mim é um desafio pessoal, também para um setor, porque eu acho que também não dá para o santista, quem tem comércio, né, nesse ramo, sabe que não dá para a gente viver só da galera daqui, porque, pô, somos
460, por aí, mil habitantes. Fui para BH, são 3 milhões, assim, eu conheci um lugar lá que eu me apaixonei, o Mercado Novo. Pô, se tivesse um em Santos, mas não temos gente o suficiente para isso, sabe? Então é isso, é a missão, assim, eu diria, tudo tem muito tá dentro do meu ecossistema, né? O sindicato é algo que é o maior desafio, sabe? Tipo, lidar com isso e tal. E vamos embora, é uma missão que... E é uma responsa de você estar à frente de um segmento, que é o que você falou, tem uma responsa muito grande, que faz parte na cadeia produtiva da cidade, da região, é muito importante. É uma responsabilidade enorme. Estar num cargo de diretoria, num sindicato, que tem aí a sua história, né, e a sua importância, e representa um segmento que para a região é de extrema importância, cara, é uma responsa, uma honra muito grande. Não, assim, né? É muito, muito legal, assim, tô aprendendo muito, eu tô assim aqui hoje, mas quando eu vou lá pro sindicato, na eu vou... estica, já vi de blazerzinho, assim. Não que goste, né? Você me viu de blazer, acho que foi a única vez, quando inaugurou a sala, o espaço do Netão ali. E eu nem tinha levado blazer, é que eu vi todo mundo de blazer, aí eu falei ligou pra mulher, eu presenciei essa cena. Isso. Porque, assim, pra mim é uma certa dificuldade, mas o que me deixa mais à vontade é que justamente o Arthur falou, Cauê, seja você. Então, isso me deixa muito mais tranquilo, sabe? Bom, porque é isso, o importante é o que tá fazendo, né? E não é o que tá vestindo, enfim. Exato. E vamos lançar um vídeo dia 20. Fala do vídeo. Eu não posso falar muito, mas a gente selecionou vários estabelecimentos aqui de Santos para divulgar isso para fora de Santos, para influenciar no processo de tomada de decisão do turista. Qual cidade eu vou? Opa, vem para Santos, que Santos tem isso. Então, é um vídeo que tá sensacional, com a 2 Pontos Filmes, que para mim é a melhor produtora que eu conheço, assim, os caras são incríveis. E em breve, vamos lançar no cinema, no Cine Rocks, dia 29/9. 29/9, então já anota aí, 29 de setembro, o lançamento do vídeo turístico, vamos chamar assim. Vídeo de fomento ao turismo. Vídeo de fomento ao turístico dos senhores, com a assinatura desse cara aqui, Cauê Lima. E aí, para encerrar também, a gente tem Petiscaria esse ano de novo. De novo. Segunda edição do Petiscaria, um projeto da Revista Nova em parceria com os senhores, que foi um estouro, sucessão o ano passado, muito feliz do resultado que deu. E aí esse cara aqui, junto do Arthur e do Gabriel, que acompanha a diretoria, falaram, vamos tocar, vamos seguir esse projeto. Né? Esse ano tem de novo e tem outro, depois eu não vou falar ainda, porque a gente está amadurecendo, mas tem o Petiscaria e tem mais coisa por vir. E eu vou ter que me mexer aqui, porque a gente ainda não pensou qual vai ser o petisco que vai entrar, então vamos lá. Então boa sorte. Com isso, com tudo isso, a gente encerra essa edição do Toque de Mestre com o Cauê. Prazerzão. Prazer, obrigado, tamo junto. Sucesso, que essa rua aqui seja tomada de boas ideias, de bons negócios e de empreendedores como você. Essa rua e a cidade toda que merece. A gente se vê na segunda-feira que vem, no próximo Toque de Mestre. Não sabemos com quem, não sabemos aonde, mas estaremos firme e forte aqui, se Deus e o Guilherme permitirem. Valeu.